Competência tributária é o que nós vamos conversar agora. Se você está lembrado ali naquele módulo que a gente falou sobre o que esperar da sua prova, o que você precisava ver, o prof recomendou lá o top 5, competência tributária é o terceiro tema. A OAB recentemente, gente, ela cobrou 3 vezes uma questão idêntica, ela não mudou nenhuma vírgula. Você vai ver que no começo da nossa conversa aqui, a gente vai trabalhar em cima de um paralelo de competência tributária versus capacidade tributária ativa. E já adianto para você que 70% das questões vão sair daqui e é exatamente o que essa questão discutia, tá bom? Então já levo direto você para lá e nós vamos entender melhor que eu já falei essa frase várias vezes, o prof faz questão de repetir na sua cabeça, você vai enjoar da minha cara, tá bom? Mas isso vai te ajudar na hora da prova. A Constituição Federal não cria tributos. Ela entrega poder, ela entrega competência tributária para que os entes tributantes façam essa criação. Eu vou mostrar uma listinha para você que a gente vai usar daqui a pouco, mas a gente vai depois direitinho para o nosso paralelo. Então, competência tributária é o tema da vez. Aqui nós temos as espécies de tributos, os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições parafiscais ou especiais, com todas as ramificações. Eu vou usar isso daqui a pouco. E o paralelo é esse aqui, ó, competência tributária versus capacidade tributária ativa. Solta tudo que você está fazendo, olha para cá, porque a prova, gente, ela vai cobrar sempre em cima dessa dinâmica e o conceito vai te ajudar, mas eu já adianto que a dicotomia que ela trata aqui é exatamente se delega ou não. Tem um aí que pode ser delegado e tem outro aqui de jeito nenhum. O prof vai dar uma dica aqui para você bem importante. E o exemplo clássico que a prova toda vez ela acaba explorando. Então solta tudo que você está fazendo, vamos olhar para o paralelo que eu vou te dar o conceito e a gente vai ver qual é a diferença, qual que delega e qual que não delega. Competência tributária versus capacidade tributária ativa. Ouve, a competência tributária é o poder que os entes tributantes têm para criar os tributos que estão enumerados na Constituição Federal. Todos esses. E, consequentemente, gente, especialmente a criação, mas, consequentemente, a criação, ele vai arrecadar e fiscalizar o tributo. Então, é o poder que ele tem para criar e, depois que ele cria, ele arrecada e fiscaliza. Ok? Certo. O que é capacidade tributária ativa? A capacidade tributária ativa é o poder que os entes têm somente para arrecadar e fiscalizar os tributos que estão enumerados na Constituição Federal. Ok? Bom, vamos observar porque isso ajuda, tá? Quem tem capacidade tributária ativa nem sempre terá competência tributária. Mas quem terá competência tributária terá capacidade tributária ativa. Tem prova que trabalha assim, não é muito a cara da OAB, tá? É só para deixar aqui a frase já para te ajudar. Ok. E aí qual que é o detalhe, gente? A sua prova, ela vai perguntar sobre a delegação. E eu vou pegar esse carinha aqui como exemplo, ó. Imposto sobre grandes fortunas. Ele mostra pra gente, primeiro, que a competência tributária é uma mera faculdade do ente. O que isso quer dizer? Que o ente tributante, ele vai escolher se ele vai cobrar o tributo ou não. Como assim, professor? Alguém aí paga imposto sobre grandes fortunas? Eu até brinco, professor, sou pobre, por isso que eu não pago. Não. A gente não paga imposto sobre grandes fortunas não é porque a gente é pobre. É porque a União, que é quem detém competência, que é quem detém o poder para criar esse tributo, optou por ainda não fazer. Optou por ainda não instituir. Belezinha? Então ela escolhe, é uma faculdade. Agora, é aí que entra um monte de is que você tem que lembrar. Porque ela deu o poder para a União. A União não pode virar para o DF e falar assim, ó, DF, cria grandes fortunas para mim. Ela não pode virar para o município de São Paulo e falar assim, olha, cria grandes fortunas para mim. Para a cidade lá no estado do Pará e falar assim, olha, cria grandes fortunas para mim. Por quê, gente? Porque competência não delega. Do jeitinho que a Constituição deu, tem que ficar. Olha um monte de is.
Do jeito que a Constituição deu, tem que ficar. Então, competência tributária é indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível. E o prof brinca com isso. Se errar isso na prova, você é um idiota. Porque ela cobra sempre a mesma coisa no mesmo lugar. Então, você vai lembrar esse monte de I. Se ela deu imposto, ao exemplo, se ela deu imposto sobre grandes fortunas para a União escolhe. O dia que ela quiser, ela cobra esse negócio. Agora, se ela não quiser, ela não pode passar para um estado, ela não pode passar para o município, ok? Esse monte de IS aqui. Ficou muito engarranchado, o prof vai colocar de novo. Então, é indelegável, irrenunciável, intransferível, imprescritível, ok? Não esquece disso. Sabe por quê, meu povo? Vem para a parte de baixo. Porque a capacidade tributária ativa, esta sim, é delegável. E é exatamente a delegação da capacidade tributária ativa que nós popularmente colocamos o nome de parafiscalidade. A parafiscalidade é a delegação da arrecadação e da fiscalização de um tributo. Então aqui delega e aqui em cima não delega. O que sua prova vai fazer? Ela vai contar a história para você e ela vai perguntar: houve delegação de competência? Um monte de is, não delega. Houve delegação de capacidade tributária ativa? Aí, ok. Eu vou desenhar com você o exemplo mais clássico possível sobre essa ideia de capacidade tributária ativa, que é lá em cima do ITR. Ela faz assim, ó. O ITR é um tributo federal. E esse ITR, gente, ele tem uma dinâmica de repartição de receitas, que está escrita lá no 158, inciso 2 da Constituição. E, obviamente, você que é proprietário de uma propriedade rural, você tem que pagar esse ITR inteiro. Ok. Eu vou aproveitar isso aqui, ó, para mostrar uma continha para você, entre aspas. Veja aqui que a União, ela pode cobrar 7 impostos. Os estados podem cobrar 3 e os municípios 3. Taxa, eu te conto daqui a pouco que todo mundo pode cobrar, assim como contribuição de melhoria. Agora, quem cobra empréstimo compulsório é só a União, e contribuição para fiscal em regra também é só a União. Isso mostra para nós que a União ela vai arrecadar muito mais tributo do que um estado ou um município. E se você se lembra, tem uma regra lá na Constituição, que é do Pacto Federativo, artigo 60, parágrafo 4º, que diz que a União não é mais importante que o estado, que não é mais importante que o município e vice-versa. Foi exatamente por isso que a Constituição bolou um esquema que ela chamou de repartição constitucional de receitas tributárias. E essa repartição constitucional de receitas tributárias está aqui, ó, 157 até o 162 da Constituição. Ela resolveu dividir um bolo de arrecadação. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Ela foi lá e pegou o IPVA. Eu gosto desse por causa da placa do seu carro, tá? Tá aqui a placa do seu carro. O prof falou que ele é lá de Goiânia. Então é Goiás, Goiânia. Se eu botar DF aqui não vai fazer sentido. Como é que fica a repartição de receitas do IPVA? Obviamente a gente tem que pagar tudo. Fica assim, ó. 50% do que eu pago de IPVA fica com o Estado, que é o ente competente. 50% do que eu pago de IPVA fica com o município, que é quem vai receber o repasse, conforme a Constituição quis distribuir. O município, gente, aonde o veículo está localizado, ele está registrado, licenciado, ele vai receber isso independentemente de qualquer coisa. Olha um outro aqui que a prova já cobrou e cobrou também há pouco tempo atrás. Ela falou assim: o imposto de renda é um tributo federal. Só que nós temos pessoas que têm uma obrigação, através do órgão empregador dela, de pagar esse imposto de renda retido na fonte. O servidor do Estado paga o imposto de renda retido na fonte, 100% da receita desse imposto pago fica com o Estado dele. O servidor do município, idem.
100% do que ele paga do imposto de renda retido na fonte fica com o município dele. Nossa, professor, é tudo de um tributo federal? É, mas é só nesse caso. Servidor estadual, servidor municipal. O resto tudo, tirando uma divisão lá do IPI, que não é tema para a gente falar agora, fica com a própria União, tá bom? Então, cuidado, isso é repartição de receita. Ponto bom para nós e ponto ruim. O ponto ruim é que quando a prova cobra isso, não tem muito o que fazer. Ou você lembra o repasse, ou não tem como resolver. Porque ela vai mudar ou o repasse ou o ente. O ponto bom é que a prova da OAB não costuma cobrar isso de forma direta. Ela costuma cobrar de forma indireta. Então você vai receber o seu material, o prof te ajudou. Fez lá uma tabelinha que tem todos os repasses, todas as divisões para ajudar você, não tem jeito, a decorar isso aí. Mas a OAB vai cobrar do jeito que eu vou te mostrar. Deixa eu só dizer aqui como que ela faz, que troca é essa. Ela vai virar aqui, ó, e falar assim, ó, 60% do que a pessoa paga de PVA fica com o Estado, que é o ente competente, e 40% fica com o município. Não, é do jeitinho que está aqui em cima, ó. Ela vai virar para você e falar que 50% do que a pessoa paga de PVA fica com o Estado e 50% fica com a União. Não, é do jeitinho que está aqui em cima. Ou ela troca o ente, ou ela troca o repasse, ok? Vamos voltar para a nossa história aqui, ó. Qual que é a repartição de receita do ITR? 50%, gente, do que a gente paga de ITR fica com a União, que é o ente competente. E 50% do que a gente paga de ITR fica com o município, aonde se localizar essa propriedade rural. Bom, o município, ele vai ter 50% independentemente de qualquer coisa. Igualzinho ele tem lá no IPVA, 50% independentemente de qualquer coisa. Só que o município, gente, segundo aquele artigo que a gente anotou ali, o 158.2, ele pode pegar a arrecadação e a fiscalização do tributo. Então vai ouvindo. Caso o município opte por arrecadar e fiscalizar esse tributo, aí sim ele vai ficar com 100% da receita. Se ele arrecadar e fiscalizar esse tributo, ele vai ficar com 100% da receita. E é assim que a sua prova vai cobrar. Ela vai juntar isso aqui tudo e vai ficar brincando assim, ó. Houve delegação de competência? Competência é indelegável, não houve não. Caso ele opte por arrecadar e fiscalizar o tributo, olha só, quando ele delega arrecadação e fiscalização de um tributo, houve delegação de capacidade tributária ativa? Sim, essa aqui pode. Houve delegação de competência? Não, essa aqui não pode. E ela vai ficar jogando e vai falar assim, ó. Se o município pegar a arrecadação e a fiscalização do tributo, ele vai ter 50%. Não, não. Ele tem 50% independentemente de qualquer coisa. Quando ele pega a arrecadação e a fiscalização do tributo, ele tem 100%, tá bom? Geralmente ele celebra um convênio, tá, gente? Para pegar a arrecadação e a fiscalização de um tributo. E a prova vai jogando. Olha, se ele celebrar o convênio, ele vai ter 50%. Não, se ele celebrar o convênio, ele vai ter 100%. Mais dois pontos importantes aqui. O município, gente, ele pode pegar arrecadação e fiscalização, mas ele não pode renunciar receitas. Então, se o ITR lá que a pessoa está pagando é o tributo federal e é a União que está cobrando dele, der R$100 e o município pegar para arrecadar e fiscalizar, ele não pode cobrar 50, ele tem que cobrar os mesmos 100, ok? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto aqui é que a prova também vai trabalhar em cima do artigo que eu havia recomendado há muito tempo atrás, que é o artigo 7º lá do CTN. Ela pergunta assim, ó, eu, União, posso pegar de volta essa arrecadação e essa fiscalização, quebrar esse convênio a qualquer momento? Pode. Parágrafo 1º, desde que ela notifique previamente o município, tá bom? E aí ela ainda completa. Olha, se o município pegar para arrecadar e fiscalizar esse tributo, ele vai ter prazo em dobro? A Fazenda Pública tem prazo em dobro, lembra lá do processo civil. Então ele tem igualmente, a União teria o prazo em dobro, o município também, ok?
Essa história apareceu 10 vezes nas últimas provas. Não sei nem enumerar para você. Eu sei que recentemente já caiu mais de 3, assim, praticamente seguidinha, uma da outra. E ela faz exatamente essa conversa. Quando você lembra do paralelo, quando você lembra desse exemplo, que é o da preferência dela, você não erra mais isso aqui. Então fique bastante atento da forma que ela vai construir essa questão, lembrando dos números, lembrando que a arrecadação e fiscalização delega, competência não delega, seja por essa telinha aqui, ou seja pela telinha lá do versus, tá? 70% das questões estão ali. Tudo bem? Beleza. Professor, aonde estão o resto das questões? Nas classificações. Nós temos aqui, gente, ó, 6 classificações de competência. Já coloquei construidinho aqui para você para ficar mais bonitinho. Privativa, comum, cumulativa, especial, residual e extraordinária. Mais uma vez, a sua prova, ela não vai perguntar para vocês quais são as 6 classificações de competência. A prova, é importante que você conheça isso, mas a prova, ela vai pegar uma classificação que tem uma espécie tributária e vai discutir algumas coisas. Eu vou te mostrar, tem um tripé de informações que ela costuma discutir com você aqui. O que nós vamos fazer? Eu vou te ensinar a preencher esse quadrinho. Eu vou pegar algumas informações aqui com você, botar 2 quadrinhos do lado. E na hora que você aprender a preencher esse quadrinho aqui, e a dica e o pedido que eu já faço, é que você vai soltar tudo aí de novo, vai olhar para mim, vai olhar o preenchimento desse quadrinho. Depois que a gente terminar, você vai pausar a sua tela, vai copiar tudo e também vai tentar fazer isso em casa. Na hora que você conseguir preencher esse quadrinho inteiro e lembrar daquele paralelo, você nunca mais vai errar uma questão de competência na sua vida. É assim que funciona, tá bom? Então, o seguinte, eu preciso de mais 2 quadrinhos. E um quadrinho que eu vou registrar aqui é o resumo de outro. Professor, tá ficando confuso? Vamos lá, deixa eu te mostrar. O primeiro quadrinho que eu preciso aqui, gente, é esse aqui, ó. Quais são as espécies tributárias? Você já sabe. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Esse é o nosso primeiro quadrinho. E olha ele aqui, gente. Ele está resumido. Aquele quadrinho é esse. Impostos, taxas, contribuições, empréstimos e contribuições para fiscais ou especiais, tá bom? Então veja que nós temos impostos federais, estaduais e municipais. Contribuições sociais, interventivas, profissionais. Taxa e contribuição de melhoria que não tem ramificação, tá bom? Então esse quadrinho todo é o mesmo desse quadrinho pequenininho aqui do canto. A gente vai usar ele, ok? O segundo quadrinho que a gente também vai utilizar é o quadrinho que fala pra gente aqui da lei complementar, porque ela vai demandar essa informação. Os 4 tributos que obrigatoriamente devem ser criados por meio de lei complementar são eles: imposto sobre grandes fortunas, empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições residuais. Você já anotou isso aqui várias vezes, hein? Ok? Então nós vamos usar os 2 quadrinhos para poder preencher o quadrão aqui grande. Outra dica que eu te dou, antes da gente começar o preenchimento. Seja observador. Nós temos como entes tributantes, pela bilionésima vez, União, Estados, Municípios, DF. E o único ente tributante que tem todas as classificações de competência é a União. Mas aguenta aí, a União hoje não exerce essa competência cumulativa. Eu vou te contar o porquê daqui a pouquinho. E daqui para baixo, ó, gente, da especial, residual e extraordinária também é só a União, tá? Então a União tem todas as classificações de competência e aqui para baixo, especial, residual e extraordinária, é só a União que cobra, ok? Certinho. Então com isso,
a gente consegue preencher e discutir esse quadrinho. Não quero ninguém desesperado, porque a hora que a gente terminar o preenchimento dele, eu vou em classificação por classificação. A gente vai na privativa, vai na comum, vai na cumulativa, eu vou te mostrar exatamente como é que sua prova cobra, aonde que ela vai puxar a questão. Ela tem 3 vértices aqui para fazer isso. A primeira coisa que ela vai demandar de você, gente, é quem que tem a competência. Vamos até colocar aqui em cima, depois eu vou apagar. Ela vai colocar quem tem a competência. É a União, é o Estado, é o município e etc. A segunda coisa que ela vai perguntar é qual é a espécie, quem tem? Qual é a espécie tributária que ela se relaciona? E ela vai aparecer no nosso quadrinho. Qual é a espécie tributária que ela se relaciona? É o imposto, é com a taxa, etc. E terceira informação é qual a fonte que ela vai usar. Ela está na lei ordinária, que é a nossa regra, ou ela está lá na lei complementar, que é o pedido especial, que é o do nosso quadrinho. Então veja, são as 3 informações que nós vamos tirar aqui e os quadrinhos, por isso que eles estão aqui. Como que nós vamos trabalhar aqui a criação desse tributo, tá bom? A classificação desse tributo. Vou colocar só um pouquinho mais para cima aqui, que eu nem costumo escrever isso aqui, mas ficou legal, hein? Então, é qual a espécie tributária? E vamos fazer melhor? O quadrinho ali está em vermelho, então a espécie tributária vai ficar em vermelho. Qual a espécie tributária que ele se relaciona? Qual é a fonte que é utilizada para que ele seja criado? Então, a fonte está aqui. A espécie tributária está em vermelhinho. E em azul está aqui quem tem essa classificação de competência. Qual é o ente tributante, certo? Na hora que você aprende a preencher esse quadrinho aqui, você nunca mais vai errar uma questão. Então é isso que nós vamos fazer, que eu vou precisar de um tempinho aqui para colocar tudo certo, eu não quero parar no meio da conversa, nós vamos já começar no próximo bloco o preenchimento desse quadrinho e você vai ver que nós vamos usar os outros 2.